pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, vamos então ler o Evangelho deste dia, que está em São Lucas, capítulo 4, versículo de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, e dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda-nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Muito bem, então vemos esse fato curioso, né? Jesus, então, sai de Nazaré, como nós vimos ontem, e volta a Cafarnaum. Lá, então, ensinava aos sábados. Então, as pessoas ficavam admiradas com os ensinamentos do Senhor, porque Jesus falava com autoridade. Ou seja, por quê, né? Porque Jesus, ele cumpria com as suas ações aquilo que falava, ou seja, os seus milagres, né? Os seus gestos corroboravam com as suas palavras e davam então veracidade às suas palavras. E ao mesmo tempo, né, o seu conhecimento, a sua sabedoria mostrava então a sua autoridade ao falar, ao ensinar. Então, na sinagoga, aparece um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. E olha que interessante, olha o que ele diz em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Veja, proclama uma verdade sobre Jesus, dizendo que ele é o Santo de Deus, né? E Jesus então o repreende, né? Jesus ameaça dizendo: "Cala-te e sai dele." E manda imediatamente que ele saia daquele homem. Veja, meus irmãos, São Tiago, na sua carta, né, vai dizer que a fé é muito mais do que conhecer, muito mais do que saber. São Tiago dizia: porque os demônios também sabem, os demônios também conhecem. Ou seja, o demônio conhece muito mais do que nós quem é Jesus.
Ele sabe muito mais do que nós que Jesus é Deus, que Jesus é o Rei do Universo, que Jesus é o Messias, o Salvador. Mas ele diz não a Deus, ou seja, não servirei. Lúcifer com os seus demônios, disseram a Deus, não servirei. Se fecharam, a Deus. Portanto, meus irmãos, é claro que o conhecimento da fé é importantíssimo. Ou seja, nós conhecemos para crer, ou cremos também para conhecer. É uma via de mão dupla, como dizia Santo Agostinho. Mas não basta conhecer a palavra de Deus, não basta conhecer a doutrina de Deus. É necessário se abrir e praticá-la, se abrir e vivê-la. Veja, ninguém alcançará o céu por conhecer o Evangelho, por conhecer o catecismo, conhecer teologia. Não. Ninguém vai para o céu por conhecer essas coisas. Não é o conhecimento que salva, mas é aderir todo esse conhecimento, todo esse conteúdo, e praticá-lo na vida. Ou seja, aderindo o Cristo à sua palavra e, de fato, colocar em prática. Isso sim, isso é o que nos salva. Porque se assim não fosse, as pessoas humildes, as pessoas que não tiveram o ensinamento da fé, ou seja, que não aprenderam a doutrina de nosso Senhor, a teologia, estudaram, etc., não poderiam se salvar. E sabemos que não é bem assim. E, portanto, meus irmãos, que de fato tenhamos isso muito claro, que o que importa verdadeiramente é nos abrirmos a Deus e fazermos a sua vontade, colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Precisamos sim conhecer, precisamos estudar a fé, precisamos conhecer o catecismo, a doutrina, os mandamentos, mas muito mais do que conhecer, muito mais do que saber, colocar em prática. Isso, de fato, nos levará para uma vida de santidade e, ou seja, será o meio e instrumento para a nossa salvação. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de meditação. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.